Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês no live show, mais um live show, vocês estão acompanhando tudo, né? Deixa eu me apresentar, eu sou a Sônia Alessia, eu sou sócia-diretora na Profera. A Profera é uma escola de desenvolvimento profissional. Ontem vocês viram o Tuti por aqui, né? Daqui a pouquinho ele volta também, mas agora é o meu momento. Vou bater um papo com vocês. Nesse papo, a gente tem um convidado muito importante, mas primeiro eu vou fazer minha audiodescrição, me apresentar. Eu sou uma mulher negra de pele clara, sou uma mulher gorda, cisgênero, heterossexual e sem deficiência. Hoje eu estou usando o meu cabelo Black Power, tô aqui com fone de ouvidos, mas dá pra ver o meu cabelo que ainda tá power. Tô usando óculos de grau de acetato na cor marrom. Tô usando um casaco bem quentinho, que ele é azul com branco. Tô usando uma blusa por baixo que ela tem renda, ela é rendada e é branca também. Tô usando uma calça jeans e tênis pra ficar bem confortável aqui, tá? Tô um pouquinho de maquiagem também pra ficar bonita aqui na câmera pra vocês, tá bom? Eu já atuo há bastante tempo com desenvolvimento de talentos, já atuei com programas de jovem aprendizes, hoje eu atuo, com formação profissional, com mentoria para lideranças e consultoria para empresas. E nesse papo de hoje, quem está aqui com a gente é o Denis da Saber Aprendizes, e ele vai se apresentar para vocês. Olá, Sônia. Olá, RH Summit. Bom dia a todos. É um prazer poder participar do RH Summit. Meu nome é Denis Lopes. Eu sou presidente do Saber Aprendizes e também vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, careca, cis, gay, uso um óculos meio azulado, eh, não estou usando maquiagem, mas deveria. Estou usando um blazer azul claro e uma camisa azul escura. E estou muito feliz em poder participar dessa live aqui com a querida que é a Sônia. Obrigada, viu, Denis. E, ó, vocês viram que a gente tá combinando aqui, viu. Não conversamos antes, mas a gente veio combinando. Mas pra gente começar o nosso papo aqui, Denis, eu quero saber de você. Hoje atuando, com programas de formação de jovem aprendizes, né, atuando exclusivamente com o desenvolvimento de jovens talentos, o que que você percebe hoje que é a maior resistência das empresas com os programas de entrada, tá? Então a gente tem como programa de entrada, programa Jovem Aprendiz, de estágio, de trainee, e algumas empresas ainda são bem resistentes em avançar com esses programas. Por que que você acredita que isso acontece? Vamos lá, Sônia. Antes de mais nada, deixa eu contar rapidamente um pouquinho da minha trajetória para que as pessoas também entendam que hoje faz muito sentido eu trabalhar com isso, porque tudo tem uma história. Eu comecei a trabalhar com 15 anos vendendo vela na porta do cemitério. Então eu fui uma criança no início da década de 80, com muitas dificuldades, por ser um homem gay, meus privilégios também, mas com muitas dificuldades. E depois, por meio do ensino superior, fiz uma graduação na área de administração comércio exterior, consegui trabalhar em 12 países com logística internacional, desenvolvi projetos logísticos, então, transportei uma baleia viva de avião, um meteoro, um espelho de satélite. Voltei para o Brasil e fui trabalhar na área de educação. Então eu fiquei 20 anos na área educacional, fui reitor de algumas universidades importantes, Salvador, Brasília, Rio, São Paulo, e voltei para São Paulo e nos últimos anos eu estou à frente do Saber Aprendizes, que é um parceiro comercial do NUB, o NUB também que trabalha há 27 anos contratando os melhores estagiários, e eu senti essa dor na pele de ter uma dificuldade de contratar bons aprendizes. E eu acho que talvez isso responda um pouquinho a sua pergunta, por que que as empresas são tão resistentes? Porque, de uma forma geral, parece que contratar um jovem aprendiz é um peso. Ah, eu vou contratar um jovem com tantas vulnerabilidades, como é que eu vou lidar com isso e entregar a demanda que eu preciso, entregar resultado que as companhias precisam? E hoje, do outro lado do balcão, como eu chamo, né, sendo presidente de um instituto, eu vejo que tem que ter uma parceria. Eu acredito que os institutos de aprendizagem precisam estar muito conectados com o mercado de trabalho, entender as necessidades e as demandas do mundo do trabalho atual e também trazer para esses empresários, para as empresas e para os RHs que é possível contratar
bons profissionais, estagiários, jovens aprendizes, trainees, como você mencionou, mas precisa ter esse trabalho também de abrir um pouco esse horizonte, de enxergar que esse jovem ele pode ser um grande aliado daquela empresa que está em crescimento. Porque hoje a gente fala tanto em geração Z, a geração Z está aí. Eles são o futuro das empresas. E como é que a gente não abre as portas ou é resistente para essa turma? Sim, sim, com certeza. E um ponto que eu percebo também muito nas empresas, né, é uma resistência não só em contratar para desenvolver, mas em reter, tá. Então mesmo quando as empresas que iniciam os programas de porta de entrada, acabam fazendo isso para cumprimento de cotas, tá. E aí contratam um grande volume para atender uma cota específica, mas não dão continuidade ao pós-programa, tá. Então eu acredito que uma estratégia que é essencial para as empresas que estão nesse lugar hoje, né, então quem está acompanhando aí a gente, se sua empresa estiver nesse momento também, já fica a dica, é criar a jornada da experiência dessa pessoa, que também é uma pessoa colaboradora. Ela não é uma pessoa que vai ficar externa e tem porque ainda em muitas empresas eles têm um vínculo que fica externalizado, né, principalmente aprendizes e estagiários, né. Mas é importante pensar nessa jornada de continuidade, porque é assim que a gente constrói cultura, é assim que a gente constrói retenção, tá. Pensando nessa continuidade, no desenvolvimento dessas pessoas e hoje, as empresas que já estão antenadas com isso, estão se posicionando como marca formadora também, e não só como marca empregadora. Então, faz sentido pensar na estruturação de gestão de pessoas, para ter esse ciclo continuado de desenvolvimento, porque aí entra um jovem aprendiz e ele pode chegar numa cadeira de alta liderança, não é mesmo? Exatamente, porque tudo tem um começo. Eu sempre acabo me utilizando, de certa forma, como exemplo dessa questão da possibilidade. Eu falo, poxa, eu comecei a trabalhar vendendo vela na porta do cemitério e cheguei a ser reitor de uma grande universidade. Eu sou especial? Não. Acho que depende do esforço. É um trabalho conjunto, sabe, Sônia? Eu acredito muito que é um trabalho feito por várias mãos. É o instituto formador que faz a sua parte de oferecer um treinamento qualificado, é a empresa que também abre essa oportunidade. E você falou uma palavra muito importante que eu utilizo bastante, que é jornada. Porque é muito fácil, depois de um mês de trabalho, você olhar para um colaborador e falar assim: ah, ele não se adequou, não deu certo, vamos substituir. E não é isso, a gente precisa criar retenção desses talentos. E uma boa parte também dessa responsabilidade está na mão desses jovens. Mas será que eles foram estimulados também? Porque o jovem, você imagina, um jovem de 15, 16 anos, nós já fomos adolescentes, a gente sabe tantos sonhos, tantos ideais que você tem nessa fase da vida, e a gente precisa trazer para uma realidade do mundo do trabalho. Mas precisa ter esse equilíbrio. Qual é a realidade do mundo do trabalho? Eu falo muito sobre essa questão intergeracional e não adianta você querer pegar um jovem da geração Z e dizer que ele tem que ser um millennial, um geração X. A gente precisa transformar também o mercado de trabalho hoje em algo que seja mais palatável para todo mundo. Então, não é transformar e virar de ponta cabeça, mas as empresas precisam caminhar num ritmo um pouco mais acelerado desse trabalho de inclusão de jovens em vulnerabilidade e entender que existe um caminho. Mas esse caminho não é do dia para a noite. Esse jovem precisa passar por essa jornada. Então, por exemplo, o que que a gente faz no Saber? Nós temos uma equipe de psicólogos, psicopedagogos, que trabalham também o acompanhamento e desenvolvimento desses jovens, e isso é importante. Eu preciso gerar subsídios para essa empresa que contrata, né, os nossos serviços, para que eles entendam qual é o nível de desenvolvimento. Então, uma coisa que a gente faz muito é mentoria. Então, as psicólogas que trabalham no Saber, elas vão até as empresas e fazem um processo de mentoria com os líderes. Porque o líder que está ali com aquele jovem, ele precisa entender também quais são as etapas desse processo de desenvolvimento. Por isso que eu falo, ninguém anda sozinho, né? A gente precisa dar as mãos, são as empresas, os institutos e os jovens para poder atingir o sucesso e fazer uma boa retenção de talentos. Boa, muito boa, Denis. E olha, gente, vocês que estão acompanhando aí, já manda perguntas, que daqui a pouco, assim, esse papo tá muito bom, mas ele termina bem rapidinho. Então manda as perguntas de vocês pra gente, tá? Que daqui a pouco eu leio pra vocês.
Mas, um ponto que tem acontecido muito, né, dentre as empresas, nas redes sociais, é as pessoas reclamando da geração Z, né. Fala assim: "Ah, eles não gostam de trabalhar, eles não querem nada e tudo mais". Mas existem vários aspectos do desenvolvimento de jovens talentos que a gente precisa conduzir. E aí, para você, o que que é essencial hoje, assim, três competências e habilidades que para você são essenciais as empresas prestarem atenção para desenvolver nos jovens talentos? Boa pergunta, Sônia. Primeiro, desmistificar um pouquinho geração Z, porque às vezes, a gente lê muita coisa sobre geração Z que está acontecendo nos Estados Unidos. Primeiro é o recorte brasileiro. Será que a geração Z do Brasil, com todas as nossas desigualdades e dificuldades, é a mesma de fora? Porque senão a gente começa a estereotipar demais que a geração Z é altamente conectada. Será que toda a geração do Brasil periférica, no Nordeste, no Norte, também está 100% conectada na mesma proporção que a gente imagina e idealiza de outros países? Vai pensar no caso brasileiro. Segundo aspecto que eu acho extremamente importante, desenvolver inner skills. As pessoas falam muito de hard skills, soft skills, e agora eu vou dar um recadinho para quem está assistindo. Inner skills. Você sabe o que é inner skills? A gente precisa falar um pouco disso. Eu estou olhando o relógio, o tempo é muito curto, mas inner skills é quando eu desenvolvo as habilidades de autenticidade, intuição. Quando eu falo a palavra intuição para as lideranças, muitos líderes falam assim: nossa, intuição parece algo místico. Você está falando de misticismo. Eu falei: não, gente, intuição está muito ligado ao autoconhecimento e autenticidade. E as pessoas estão perdendo essa capacidade. E a geração Z ela é muito intuitiva. Precisa de orientação? Precisa. Mas a gente não pode tirar essa espontaneidade. E o terceiro ponto eu acredito que é a mentoria reversa. A mentoria reversa ela é muito útil, porque todas as gerações precisam passar por essa experiência de entender o outro lado e vivenciar. Um exemplo que eu trago pessoal também é que eu tenho mais de 50 anos, né, Sônia? Eu sei que quem está me assistindo vai falar, não tem 50, né? Mas eu já passei dos 50. Depois dos 50 anos, eu fiz duas coisas. Eu comecei a fazer parkour, e o meu professor de parkour tem 16 anos de idade, e eu estou fazendo uma outra graduação de psicologia. Então, eu sento numa sala de aula, e para mim tem sido muito disruptivo e desafiador, porque eu tenho toda uma trajetória, uma experiência, uma liderança, só que à noite eu vou para uma sala de graduação e sento como um aluno. Então, de certa forma, eu estou numa outra posição. Meus colegas são todos adolescentes. E eu me permito, enquanto líder, e isso me ajuda na minha profissão, porque eu consigo enxergar e entender os desafios. Então eu acho que isso é importante. Boa, muito bom. A gente tem pergunta aqui, tem vários Ótima. comentários, gostei dos comentários de vocês, comentando sobre que também concordam com a importância dos programas de entrada. Mas tem uma pergunta aqui, da Ilka, ela quer saber um pouco mais sobre a trilha de aprendizagem e a mentoria. Então, como funciona na Saber? Olha, né, os 2 casos, falando um pouquinho sobre os 2. A trilha de aprendizagem é um programa que ele começa com o que a gente chama de onboarding. E por que eu uso o nome onboarding? Porque nas primeiras semanas que esse jovem ingressa no Saber Aprendizes, ele ainda não foi para a empresa. Ele começa um treinamento básico para depois ele iniciar na empresa. E o que eu sentia muita falta que as empresas pediam, eles falavam: "Poxa, mas o jovem às vezes chega no primeiro dia de trabalho um pouco ainda perdido". Imagina, a gente com tanta experiência, quando começa numa nova função, primeiro dia é sempre muito ruim, desafiador. Imagina para um jovem. Então a gente criou esse processo de onboarding para que esse jovem tenha uma imersão no meio tecnológico, e quando eu digo tecnologia não é só celular, mas é mandar um e-mail, é se comunicar melhor, fazer uma boa apresentação pessoal. Então ele chega um pouco mais preparado. Então a trilha começa dessa forma. E depois ele tem uma série de treinamentos que vão mesclando habilidades técnicas, habilidades comportamentais, habilidades interpessoais, as inner skills. Então, a cada treinamento ele tem um ciclo com várias habilidades que ele pode desenvolver o tempo todo. E ele conclui numa formação que a gente aplica um coaching de carreira para esse jovem.
porque a gente tem que trabalhar o início do programa e o final, eu não posso deixar ele solto também. Eu tenho que preparar ele para essa segunda etapa da jornada. Sobre a mentoria, esse grupo de psicólogos que a gente tem no Saber, eles fazem um trabalho muito ligado a campanhas, então Janeiro Branco, Setembro Amarelo, mas não só isso, né, muitas campanhas de saúde emocional, não só para os jovens, mas como para esses gestores. Porque você imagina, eu tenho jovens que estão em empresas diversas e tem líderes muito diversos também. Muitas vezes não adianta só eu dar o treinamento para esse jovem, mas, durante a semana ele tem um líder que às vezes não tem uma habilidade para lidar com um jovem em vulnerabilidade, um jovem com desafios. Então essas psicólogas vão até a empresa e trabalham programas de mentoria para esses gestores. Claro, é muito mais complexo que isso, mas o tempo não Sim. permite explicar mais. Boa, gente. Olha, então, quem quiser saber mais esse detalhe, como que é o processo passo a passo, entra aí nas redes sociais da Saber Aprendizes, porque lá tem tudo detalhado, tá? Se ficar em dúvida, entre em contato com eles, que eles marcam uma agenda com vocês e explicam no detalhe como vai fazer sentido para a sua empresa, tá? E aí, acho que a gente já pode ir caminhando aqui pro É, nosso encerramento. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Olha, a Cassiana disse que amou o termo inner skills, então já começa a utilizar aí, né, Cassiana? Mas, enfim, acho que o ponto que a gente precisa trazer aqui também, né, para a gente fechar o nosso papo, é falar da importância das empresas se prepararem para os programas de entrada, tá. Não é só contratar não, gente. Eu sei que vocês precisam e vão fazer essa escolha para contratar, ele é importante a gente fazer isso. Vocês vão lá, contratam a Saber Aprendizes para iniciar os programas de entrada de vocês, mas vocês precisam se preparar internamente. Isso envolve políticas, processos e preparar as pessoas que já estão na empresa para esses programas, tá. Não é só contratar um jovem aprendiz e colocar ele lá num canto para ele se virar não, né. Ele precisa ser preparado, e o onboarding da Saber ajuda muito nesse lugar. Mas como estão as suas políticas? Como que vocês vão avaliar os aspectos interseccionais dessas pessoas que chegam, tá. Os aspectos de vulnerabilidade, enfim, todos esses aspectos precisam ser observados, analisados e preparados dentro da empresa, para que essas pessoas não sofram discriminação quando chegarem, para que elas sejam acolhidas e preparadas, para que elas realmente se sintam parte da empresa, assim como você se sente também, não é? isso mesmo, Sônia. Eu sempre falo que programa é para além do cumprimento de cota, né, esquece o cumprimento de cota, é um programa que realmente, bem utilizado, você tem um aliado do seu lado. Eu sempre digo isso, que nós preparamos o jovem aprendiz para que ele sente ao lado do gestor e seja o melhor aliado dele. Esse é o objetivo do programa, né, para que esse jovem seja um parceiro da empresa, possa crescer. Nós temos cases interessantíssimos. Tem um jovem nosso do Rio de Janeiro que, hoje trabalha em Portugal. Então, assim, é uma situação extremamente prazerosa e importante para a gente saber. Então, quer saber mais, que podem me procurar aqui. Quem está na feira, me procura aqui, eu estou no estande do NUB, há 27 anos, contratando os melhores estagiários e aprendizes. Boa, gente. Então, acessa as redes sociais da Saber Aprendizes, se conecta com eles, quem só estiver no online, quem tá no presencial, passa no stand, quem tá no presencial, vai no stand da Profera também para bater um papo comigo, tá bom? Até mais, já volto.